Minha apresentação vai ser sobre a situação epidemiológica da chikungunya em Minas Gerais, com os dados atualizados até segunda-feira. Então, só para contextualizar, esses são dados do Ministério da Saúde, de uma apresentação que eles fizeram com a situação epidemiológica de Minas Gerais na semana 1 até a semana 7. Então, a gente vê em vermelho no gráfico os casos de dengue, que em Minas Gerais os casos prováveis chegam a quase 10 mil casos notificados. Chikungunya em azul, quase 9 mil casos prováveis notificados em Minas Gerais da semana 1 até a semana 7. Quando a gente olha a curva epidemiológica do Brasil, 2015 até 2017, a gente vê a curva menor, a curva de casos mais baixa são os casos de 2015. Em vermelho, mais alto, são os casos de 2016. E 2017 aparece no gráfico com menos casos que em 2016. Mas quando a gente estratifica esses casos por unidade federada do Brasil, a gente vê que tem 12 unidades federadas com aumento do número de casos de chikungunya quando a gente compara as primeiras semanas, a semana 1 a 7 de 2016 com a semana 1 a 7 de 2017. E aí, se a gente olhar aqui Minas Gerais, tem um aumento de 190% no número de casos notificados. Aí, para ilustrar isso numa curva epidêmica, a gente tem aqui os casos notificados de chikungunya em Minas Gerais. A curva em azul, que é quase imperceptível, são os casos de 2015, quando os casos de chikungunya ainda eram casos importados. Em 2016, que é a curva que está vermelha mais clara, são os casos de chikungunya em 2016, quando os casos já tinham notificado casos autóctones. E em vermelho é a curva de 2017, então mostrando um aumento muito grande do número de casos notificados em Minas Gerais. Para ilustrar, eu peguei esses dados do boletim que foi divulgado na segunda-feira. Então, a gente tem os meses, na primeira coluna, os casos notificados em 2014, 2015, 2016 e 2017. Então, se a gente observar janeiro e fevereiro, a gente já tem um aumento muito grande do número de casos comparado com os outros anos. Aqui eu peguei só pra gente, porque tudo que a gente estava vendo até agora eram casos notificados, casos prováveis. A gente a gente não sabe ainda o que é confirmado, enfim. Então, pra gente ter uma ideia desses casos de 2017, eu peguei os dados do laboratório, então esses são dados do GAL, da FUNED, atualizados também na segunda-feira. E aqui eu peguei os pacientes com amostra positiva ou reagente para chikungunya em Minas Gerais. Então a gente pode observar uma curva epidêmica que começa em outubro de 2014 e ela vai até fevereiro de 2017. Então a gente pode ver a quantidade de amostras reagentes positivas para chikungunya, o tanto que isso está aumentando nesse período, janeiro e fevereiro. Então aqui foram o N 426, são pacientes. Se a gente olhar, tem mais amostras que às vezes o paciente faz 2, 3 amostras, então aqui são pacientes. Então só em fevereiro a gente tem quase 160 casos com laboratório positivo para chikungunya. Aí aqui só em números, é que eu peguei só o ELISA IgM, as amostras testadas. Então foram testadas em 2017 458 amostras, 50% delas positivas para reagentes para ELISA IgM. E se a gente compara essa positividade com 2016, essa positividade fica perto de 12%.
Aqui para ilustrar eu coloquei os casos prováveis. Casos prováveis são todos os casos notificados, exceto os casos descartados. Então, o que chama atenção, o que está em branco são os municípios que não têm casos, em verde são os municípios de 1 a 10 casos, em amarelo de 10 a 50, vermelho de 50 a 100 e marrom mais que 100. E aí eu coloquei aqui do lado, esses vermelhinhos aqui é Pedra Azul e Almenara, Teófilo Otoni e Governador Valadares, né, já tem mais de 100 casos. Conselheiro Pena e Aimoré são os municípios com o maior número de casos prováveis de chikungunya. E a gente tem casos prováveis em 79 municípios. Isso tudo dados de 2017. Aqui também é uma apresentação do Ministério da Saúde, onde mostra os casos, os óbitos, né, por arbovirose da semana 1 à semana 7. Então a gente olha, em azul são os óbitos por dengue, em laranja os óbitos por chikungunya. Então dengue a gente tem 5 óbitos esse ano e chikungunya 4, isso a nível de Brasil. Aqui, né, para termos de número assim, de gravidade, né, o que eu consegui foi colocar os casos internados para tratamento de chikungunya. Então, o número de pacientes internados para tratamento de chikungunya em 2014 foram 5, 8 em 2015, 16 em 2016 e 7 em 2017. Isso se a gente pegar 2016, esses 2 primeiros meses, dá exatamente 7. Então, as internações, o número de internações, ele está se mantendo. Em 2017, Minas Gerais já registrou um óbito suspeito, que ele está em investigação. Ele é um óbito que ele entrou como febre amarela, e aí ele teve um resultado positivo para chikungunya, e a gente está acabando a investigação para ver se encerra. Então aqui só para falar um pouquinho da vigilância epidemiológica, o objetivo, é detectar precocemente os casos e o local provável de infecção, reduzir a magnitude da ocorrência da febre chikungunya com ações integradas de prevenção, controle e organização dos serviços e fornecer indicadores entomológicos e epidemiológicos que apoiem a definição de grupos e áreas prioritárias de intervenção. Então, assim, o que é importante qual que é a definição, o que é um caso suspeito de febre chikungunya? Então, um paciente com febre de início súbito, acima de 38,5, com artralgia ou artrite intensa de início agudo, não explicado por outras condições, e sendo residente, ou tendo visitado áreas endêmicas ou epidêmicas até 2 semanas antes do início dos sintomas, ou que tenha, um vínculo com o caso epidemiológico, vínculo epidemiológico com o caso confirmado. A definição de caso confirmado. Hoje, em Minas Gerais, todos os casos eles são confirmados por critério laboratorial. Então, para confirmar um caso, ele tem que ter um isolamento viral positivo, ou a detecção de RNA por RT-PCR, detecção de IgM em uma única amostra ou soroconversão dos títulos de IgG. E o caso descartado é o caso que tem um laboratório negativo ou tem diagnóstico laboratorial de outra enfermidade ou que não tem exame laboratorial, mas que a investigação clínica e epidemiológica seja compatível com outras doenças. A notificação, a chikungunya é uma doença de notificação compulsória imediata, então todo caso, e aqui entra também o óbito, todo caso e óbito suspeito, ele deve ser comunicado em até 24 horas do atendimento ao Serviço de Vigilância Epidemiológica Municipal e a todas as esferas do SUS. Então, o Serviço de Vigilância Epidemiológica ele tem que informar imediatamente a equipe do controle vetorial local para disparar as medidas de controle, e a notificação ela deve ser registrada no SINAM através da ficha de investigação epidemiológica. Essa é a ficha de investigação, é uma ficha única para dengue e chikungunya, ela deve ser preenchida
no atendimento e encaminhada para o serviço municipal. A vigilância laboratorial. Então, a orientação é que todos os pacientes eles tenham coleta de amostra para confirmação laboratorial. Isso pode mudar, né, durante uma epidemia, mas assim, a indicação hoje é de coleta laboratorial para todos os casos suspeitos. E se o paciente tiver do 1º ao 8º dia da doença, vai coletar 5 ml de soro e vai fazer o isolamento viral ou PCR. Após o 5º dia, também 5 ml de soro, e aí vai realizar a sorologia IgM e IgG. E aqui a importância também, né, de coletar uma segunda amostra se for feita a sorologia IgG. Apesar de que agora a gente às vezes até consegue confirmar alguns casos só com um aumento grande do título de IgG. E nos casos de óbito, coletar, né, fragmento, 1 centímetro de fragmento e realiza isolamento viral, PCR e a histopatologia. Importante conservar essas amostras, né, em freezer e o transporte, se possível, em nitrogênio. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada. E a gente vai falar um pouquinho então de chikungunya, aspectos clínicos, e aproveitando o que Márcia colocou, qual que é a importância de a gente estar discutindo chikungunya? Como vocês viram aqui, a gente já tem municípios que tiveram a experiência em Minas Gerais de ter casos e inclusive surtos importantes de chikungunya, e é uma doença que é altamente explosiva no número de casos. Os casos aumentam de forma considerável, de forma muito rápida. Então é importante que o profissional de linha de frente, o clínico, o pediatra, ele esteja atendendo e notificando os casos para fazer a notificação em tempo hábil e a gente saber que está tendo uma epidemia, um surto naquele município. Até para tomar as medidas de assistência, aumentar o número de profissionais, trabalhar em medidas educacionais, inclusive para os próprios profissionais e, além disso, também para que os municípios adjacentes, né, próximos daqueles, estejam já preparados, porque as epidemias ocorrem muito por contiguidade entre um município e outro. Bom, a gente está falando de chikungunya, que na verdade é uma arbovirose, a gente chama arbovirose, e arbovirose são todas aquelas doenças que são transmitidas por artrópodes, né, como o Aedes aegypti. Né? Então a febre amarela, a dengue, chikungunya, a própria zika, são todas arboviroses. Chikungunya ela é transmitida então pelo Aedes aegypti, mais comumente. Tem outros Aedes também que transmitem a doença. E o grande principal padrão da doença é febre alta com artrite, uma poliartralgia de forte intensidade, que geralmente os pacientes eles procuram atendimento com uma dor importante, uma dor considerável. E, geralmente o paciente às vezes até procura uma postura antiálgica quando chega, e é uma poliartralgia mais importante, inclusive, do que a de dengue. Né? A febre geralmente é um pouco mais alta que a de dengue e a poliartralgia também. O que é importante em relação a chikungunya? Diferentemente de dengue e zika, que uma parte importante dos pacientes vão ficar assintomáticas, chikungunya o padrão é que a maior parte dos pacientes infectados eles vão ter sintomatologia. Tá? O período de incubação de zika, dengue e chikungunya é muito semelhante, mais ou menos de 3 a 7 dias, mas de chikungunya a gente vai ter um número bem maior de pacientes que se infectam e vão ter manifestações clínicas. Esse é um relato de uma enfermeira durante um surto de chikungunya em Feira de Santana. Então eu vou ler para vocês. Então o que ela escreveu? A dor que ela sentiu não respondia aos analgésicos, impossibilitando-a de abaixar, carregar objetos ou fazer esforços mínimos como pentear os cabelos. A sensação de impotência diante de atividades outroras corriqueiras geraram tristeza e muita ansiedade frente a um novo grau de dependência para a execução das mesmas. A doença evoluiu para a fase crônica, com quadro de artralgia intermitente, mais intenso no período da manhã e melhora com o movimento. Então aqui descreve um padrão muito característico da doença, que a professora Cristina vai falar mais, que é
a possibilidade de uma percentagem muito grande de pacientes evoluírem para formas subagudas e crônicas, com manifestações que vão durar 3 meses ou até mais tempo, com dor, com artralgia importante. E o padrão, como vocês viram, é uma poliartralgia inflamatória, que a tendência é acordar de manhã com articulação rígida, dolorosa, e com o passar, com atividade física, com exercício, melhora um pouco ao longo do dia. Bom, então a maior parte dos pacientes recupera da dor em 1 a 3 semanas, mas a gente tem uma porcentagem, quase metade ou mais dos pacientes que vão ter dor, artralgia, por 12 meses ou mais, e a gente vai ter em torno de 10 a 15% de pacientes com dor crônica por pelo menos 3 anos. Essa evolução ela é bem variável de pessoa a pessoa. Existem pessoas que essa artralgia você vai ter manifestações crônicas, inclusive com degeneração, com alterações articulares crônicas. E uma questão importante também que é vista em alguns casos por volta do 2º e 3º mês é fenômeno de Raynaud, que pode ser visto em 20 a 30% dos casos. E por que é importante a gente reconhecer esse padrão de chikungunya? Porque inicialmente chikungunya pode ser muito diferente, muito difícil distinguir de dengue e de zika. Mas chikungunya, como a dor, a artralgia, ela é mais intensa, a poliartralgia é mais importante, e tem uma característica importante que é o edema. A gente não vê edema na dor articular da dengue. Dengue geralmente tem uma dor articular, a mialgia, sem o edema. Chikungunya é muito mais comum o edema articular nesses pacientes. Então, ajuda a gente a perceber e fazer o diagnóstico de chikungunya. Márcia já colocou, quando suspeitar, então geralmente um paciente com febre, artralgia ou artrite intensa. É comum também ocorrer o exantema, ali por volta do 2º ao 5º dia. A gente deve lembrar que tanto dengue, quanto zika, quanto chikungunya a gente tem exantema. Geralmente o paciente com zika procura o atendimento já com o exantema. Muitas vezes procura só com exantema. Chikungunya aparece um pouquinho mais para frente também como dengue. E esse exantema também pode ser pruriginoso. Geralmente os antialérgicos comuns, eles dão conta do recado e tratam de forma adequada. Manifestações cutâneas são mais comuns em chikungunya do que em dengue ou zika, outras manifestações cutâneas. Então a gente pode ter lesões bolhosas, lesões descamativas, a gente pode ter lesões purpúricas ou petequiais em pacientes com chikungunya. É muito comum também crianças que tomam anti-inflamatório, principalmente ibuprofeno, desenvolverem lesões bolhosas que parecem com uma estafilococcía, parece inclusive com uma farmacodermia. Isso é mais comum em chikungunya. Então isso aqui é um quadro mostrando os principais sintomas de chikungunya, mostrando que realmente a grande parte dos pacientes vão ter febre e poliartralgia, não esquecendo que as manifestações de mialgia, lombalgia, náusea e vômito também poderão ocorrer. Uma coisa importante é que dengue tem muito mais dor retroorbitária, é um sinal mais característico de dengue, do que a própria chikungunya. Da mesma forma que mialgia é mais importante em dengue do que chikungunya. Aqui outras manifestações, exantema, lesões descamativas cutâneas na chikungunya. A gente pode também ter conjuntivite, que em dengue é menos comum. E uma questão importante também é que chikungunya a gente vê com mais frequência linfadenomegalia do que em dengue. Dengue é mais incomum, mesmo quando a gente está palpando, mesmo durante epidemias, é incomum a gente encontrar pacientes com linfonodos palpáveis, pelo menos na faixa etária adulta. Chikungunya não, isso é mais comum. Esse é um quadro do Ministério, está em letras bem pequenininhas, mas é um quadro que está disponível free na internet. E, na verdade, eu estou mais mostrando que é muito semelhante à forma de avaliação dos pacientes com dengue. A gente sempre tem que pensar nos pacientes, nos grupos de risco, que são semelhantes aos grupos de risco da dengue, gestantes, pacientes idosos, crianças de tenra idade. E a gente também tem que pensar nos sinais de gravidade. Pacientes com dispneia, vômitos, pacientes com disfunções orgânicas, são pacientes que merecem ser internados por causa de um cuidado que é necessário ser intensificado, principalmente na fase aguda. Os exames a Márcia já falou, que a gente tem disponível laboratorialmente, geralmente, é a sorologia a partir do 6º dia de início de sintomas, e PCR isolamento geral, geralmente em casos graves ou casos que evoluem para o óbito, a gente vai estar pedindo inicialmente. Lembrar que os exames laboratoriais,
A gente pode ter uma trombocitopenia leve, então a gente também tem trombocitopenia, uma queda de plaquetas no chikungunya, que não é tão importante como o da dengue. Nós teremos também leucopenia, quer dizer, geralmente uma leucopenia menor de 5.000 leucócitos, e também uma linfopenia. As transaminases, da mesma forma que dengue, pode ter uma elevação discreta ou moderada, e PCR também vão estar aumentados, PCR e VHS, por ser uma doença viral sistêmica com um componente inflamatório importante. Não existe um tratamento específico. O tratamento da fase aguda é paracetamol e dipirona. A professora Cristina vai falar um pouco mais sobre isso. Uma coisa que é muito importante a gente lembrar, é muito comum durante epidemias de chikungunya, né? A gente está tendo municípios aí já que enfrentaram algumas epidemias, Conselheiro Pena, Governador Valadares. É comum ter óbitos por chikungunya, não só pela doença, mas pela iatrogenia de uso indevido de medicações. Então, o uso indevido de anti-inflamatórios, aumentando o risco de hemorragia digestiva, de descompensação da insuficiência cardíaca, inclusive de insuficiência renal, pelo aquele uso mais intenso de anti-inflamatórios, ou mesmo o uso de corticoide por pessoas que não têm um conhecimento, retirando corticoides, o corticoide de forma abrupta, principalmente aqueles pacientes em uso mais prolongado, e levando a hipotensão por causa de insuficiência adrenal pela retirada rápida do corticoide. Então, inicialmente, é dipirona e paracetamol. Inicialmente, o que nós estamos falando aí é dos primeiros, somente 7, 10 dias iniciais de dor desse paciente. Sempre hidratar bem, porque inicialmente a gente não vai saber se esse paciente muitas vezes é dengue ou chikungunya. Então, as recomendações de sinais de alarme e as recomendações de hidratação, elas são mantidas também para os casos que a gente pensa de chikungunya. Compressas frias sobre a articulação pode ajudar a melhorar os sintomas. Esses sinais de gravidade a gente deve internar o paciente. A fase subaguda e crônica, a professora Cristina vai falar mais, aí vai ter um espaço um pouco maior para anti-inflamatório, para corticoide, fisioterapia, para evitar lesões crônicas do paciente. E aqui algumas fotos, né? Então, a primeira foto à esquerda, um edema nessa paciente, uma paciente com poliartralgia. Então, durante a fase aguda da doença, um edema que a gente não vê no paciente com dengue. Já à direita, após a melhora clínica, a mão da mesma senhora sem esse edema importante. Mais uma vez, um edema em extremidades, lembrando que a poliartralgia é principalmente de tornozelos, punhos, articulações interfalagianas, mas também grandes articulações podem ser acometidas. E esse edema a gente não vê, a gente não vê frequentemente no paciente com dengue. Então ajuda a fazer e ajuda a pensar em chikungunya quando a gente tiver um quadro de febre, mialgia, que a gente esteja em dúvida entre dengue e chikungunya. Existem vários outros diagnósticos diferenciais. É bom a gente sempre pensar nos diagnósticos diferenciais, porque no meio de epidemia de chikungunya, tudo vira chikungunya. É importante que a gente tenha em mente que existem outras patologias, inclusive a artrite séptica, que precisa de uso de antibiótico, precisa de fazer um diagnóstico acurado, muitas vezes fazer a limpeza e lavagem da própria articulação. Lembrar que gestantes é um grupo de risco, não só porque tem um risco de aborto se a gestante infectar no primeiro trimestre, mas que existe a possibilidade de transmissão vertical de até 50% quando a gestante é infectada próximo do período periparto. Óbitos e casos graves, inicialmente a gente achava que chikungunya era uma doença que só ia ter poliartralgia, que a gente ia se preocupar com o resto. O fato é que a gente já tem um número muito grande de óbitos que ocorreram no Nordeste e um número muito grande de óbitos nos locais que tiveram surtos importantes. Esse paciente, por exemplo, um paciente de 63 anos, com uma história de hipertensão, em uso de alodipino para tratamento de hipertensão em valsartan, foi atendido com 4 dias de febre, artralgia generalizada, evoluiu com urina escura e lesões violáceas na pele. A pressão inicial era de 110/60, leucócito de 15.000, hemoglobina de 13, hematócrito de 42.000, um aumento de transaminases. O paciente em poucas horas morreu com um choque refratário e evoluiu para o óbito. Todas hemoculturas negativas. Casos iguais a esses, é muito comum a gente ver em chikungunya uma reação inflamatória importante com uma lesão de microcirculação, uma hipoperfusão periférica. Então a gente tem que saber que esses casos de óbito também existem.
E o padrão é diferente do de dengue, que geralmente dengue a gente tem plaquetopenia, hemoconcentração. Chikungunya a gente não encontra esse padrão. Geralmente é um choque inflamatório, é um choque que muitas vezes a gente tem, aparece levedo, aparece lesões na pele que lembram muito aquela sepsia, aquela meningococcemia que a gente vê muitas vezes na unidade de tratamento intensivo. Por fim, quadro comparativo entre dengue, chikungunya e zika, mostrando que febre, dengue e chikungunya a gente vai ter febre de forma mais intensa, zika é a que tem os sinais mais brandos. Geralmente zika o que a gente vê é um exantema importante, hiperemia conjuntival, o paciente vai estar menos toxemiado e vai estar com uma febre de menor intensidade. Dengue, a gente tem uma dor retroorbital importante, a gente pode ter dor articular, mialgia, enquanto chikungunya vai ter um edema articular, vai ter dor articular e enquanto que dengue a gente vai ter sintomas de sangramento, plaquetopenia importante, chikungunya a gente não tem hemoconcentração e a gente também não tem essas manifestações hemorrágicas tão acirradas igual a gente vê nos quadros de dengue. Bom, era isso, depois daqui a pouco a gente fica aberto para outras questões. Como reumatologista, minha tarefa então é falar um pouco mais e abordar de forma mais trazendo experiência, trazendo literatura sobre a dor crônica, né, a fase crônica da doença. É muito interessante perceber que o quadro articular na doença ele é tão importante que já aparece no nome, né, a manifestação articular, a dor intensa, leva a posturas que exatamente é o significado do termo chikungunya, que é dobrar-se, curvar-se ou contorcer-se. Esse diagrama é apenas uma apresentação muito completa, mas ao mesmo tempo não vou deter em nenhuma das etapas, mas mostrando o quadro sistêmico que é possível aparecer em pacientes com chikungunya. A gente viu na palestra do Dr. Frederico e da Márcia também a variedade de manifestações clínicas possíveis e aqui a gente observa o comprometimento muscular e articular e essa é o enfoque mesmo que eu vou abordar nessa aula. A gente também já observou já uma classificação das fases da doença e o paciente que tem até 14 dias, a doença está até 14 dias de evolução, a gente vai chamar de fase aguda, a fase subaguda entre 15 dias a 3 meses e a fase crônica é quando a doença se mantém por mais de 3 meses. Na manifestação articular, existe uma variação muito grande na literatura, qual que é a frequência dessa manifestação, de 4 a 75% dos indivíduos infectados pelo vírus chikungunya, e essa variação ela depende muito da população que foi estudada, da susceptibilidade genética dessa população e até mesmo da qualidade do estudo que está sendo apresentado. A marca registrada, né, vamos dizer assim, o marcador do quadro articular é a dor de grande intensidade, como a gente já comentou, o que leva uma incapacidade funcional em vários pacientes extremamente importante, prejudicando muito a qualidade de vida. O Dr. Frederico relatou, né, apresentou um relato de uma enfermeira e ela mostra isso de forma muito detalhada, que ela ficou deprimida, ansiosa, né, prejudicou muito as atividades dela. E essa possibilidade de evolução crônica que traz então uma importância muito grande para a identificação desses casos e para o tratamento adequado. Grandes e pequenas articulações poderão ser afetadas na fase aguda, de forma simétrica ou assimétrica, um padrão tanto migratório quanto aditivo, e além disso os pacientes poderão ter tendinite e entesite. As ênteses são aqueles pontos no osso onde os tendões e os ligamentos se inserem. Então, a inserção do tendão de Aquiles no calcâneo é uma êntese, no epicôndilo lateral, onde insere a musculatura do antebraço, é outro ponto chamado de êntese. Então, dor nesses locais também a gente observa nesses pacientes. A síndrome do túnel do carpo, que é relativamente
frequente nesses quadros, e além do comprometimento da coluna, o comprometimento axial, que pode ser muito variável em qualquer segmento da coluna ou até mesmo em toda a coluna. A gente sabe de descrições da literatura que o vírus chikungunya não cresceu em cultura de sinóvia. Então, na membrana sinovial, ele não foi identificado por cultura, mas ele foi isolado, o RNA do vírus foi isolado na sinóvia, o que sugere uma invasão e, em alguns casos, até uma permanência do vírus nas articulações. E, de forma muito interessante, a histologia da sinóvia nesses pacientes infectados pelo chikungunya é muito semelhante ao que aparece na artrite reumatoide. Então, esses pacientes apresentam, na histologia, o vírus chikungunya leva uma hipertrofia dos sinoviócitos, uma proliferação vascular e uma infiltração perivascular de macrófagos. A quantidade de citocinas inflamatórias que são produzidas e estão presentes tanto no plasma quanto nas articulações é muito grande, uma variedade grande de citocinas e outras moléculas, né, participam da reação inflamatória, e o que hoje a literatura identifica como principal citocina seria interferon tipo 1. A gente ainda tem muito a ser compreendido sobre a manifestação articular da doença, mas já existem alguns conceitos mais definidos. Esse é um diagrama apenas ilustrativo para chamar a atenção que na artrite pelo vírus chikungunya, várias células estarão envolvidas e estarão a função dessa célula estará modificada, e de forma também semelhante à artrite reumatoide, os osteoclastos, né, são células importantes que começam a reabsorver o osso, não só o osso na borda da articulação, o osso subcondral, mas também o osso da parte, né, do próprio, fora da articulação, levando a possibilidade de aparecimento de osteoporose. Numa comparação entre a artrite do vírus chikungunya com a artrite reumatoide, observa-se um efeito um pouco mais acentuado da presença dos osteoclastos no quadro da artrite reumatoide, levando a mais erosões, mas já tem sido descritos em pacientes com chikungunya também a presença de erosões ósseas à radiografia. O Dr. Frederico já comentou da importância da gente ficar atento para os fatores de risco da doença mais grave na fase aguda, né? E interessante observar alguns fatores que hoje são reconhecidos como importantes fatores de risco para cronificação da doença. O sexo feminino, idade maior que 40 anos, quando o quadro agudo for muito intenso, a presença de diabetes mellitus ou de uma doença articular prévia, a presença da proteína C reativa elevada e uma sorologia IgM persistentemente positiva ou um título de IgG muito alto. Essa também é uma foto que a gente já viu, mas interessante porque ela é uma foto que faz parte de uma publicação de um surto da febre chikungunya nas Ilhas Reunion, lá no Oceano Índico, na próxima costa na África, em que em 2006, a partir de 2006, eles tiveram um surto importante que quase 37% da população da ilha foi acometido pela chikungunya. E isso o Dr. Federico já mostrou. Essa é uma outra publicação nos Estados Unidos, e um artigo em que eles apresentam uma foto do rash da chikungunya na fase aguda, um comprometimento poliarticular na fase aguda, e que depois, na fase crônica, o número de articulações pode, né, diminuir, né, no caso apresentado, o que já traz para a gente, vão aparecendo várias informações de séries de casos. Eu trouxe um caso que eu acompanhei, uma paciente que eu atendi em agosto desse ano passado, agosto de 2016, então a primeira consulta foi no dia 18 de agosto. É uma mulher de 55 anos e que ela me contou a história de que em 27 de julho, ela sabia exatamente o dia,
Ela estava de férias no sul da Bahia e ela começou febre alta, artralgia, cometendo pequenas articulações das mãos, punhos, ombros, coluna cervical, além de náusea, fadiga, inapetência e um rash, que apareceu só no abdômen. Ela teve linfopenia e uma plaquetopenia leve. Nessa época ela foi levantada a suspeita de dengue, só que a sorologia foi negativa. Ela foi medicada na fase aguda com analgésicos comuns, usou anti-inflamatório, não teve uma boa resposta, persistia dor articular, edema de punho direito, apareceu uma manifestação de parestesias nos dedos da mão direita, segundo, terceiro e quarto dedos, e muita fadiga. Ela queixava de muita fadiga. Nessa época, em início de agosto, dia 9 de agosto, ela recebeu a prescrição de uma ampola de corticoide intramuscular, corticoide de depósito, teve um alívio por uma semana e depois o quadro recaiu. Nesse dia que eu atendi, no dia 18 de agosto, ela estava com artrite realmente, edema das interfalângicas proximais das mãos, principalmente na mão direita, um edema de punho direito, com também comprometimento de 2 metacarpofalangianas. Os testes para túnel do carpo foram positivos, teste de Fallen e Tinel. Além disso, dor nos ombros, coluna cervical, sempre com movimentação normal. O diagnóstico, então, que prevaleceu foi o artrite por chikungunya. Eu prescrevi um corticoide intramuscular, uma ampola, e mantive o corticoide oral, prednisona, 5 mg, 2 vezes por dia. Pedi os exames, ela trouxe exames que estavam todos normais, prova inflamatória, o fator reumatóide anti-CCP negativos, e a sorologia, então, para o chikungunya, vírus positiva, IgG e IgM, títulos aumentados. Em setembro, eu a vi em 18 de agosto, depois 25 de agosto, e ela não teve uma boa resposta com prednisona naquela dose que eu prescrevi. Ela me ligou, estava muito sintomática, estava até piorando, o comprometimento de joelho, tornozelo. Eu aumentei a dose da prednisona, por telefone mesmo, eu orientei. Ela tinha parado de trabalhar pelo comprometimento, né, articular, pela dor, pela fadiga. E ela então usou 20 mg de prednisona em 2 doses e vinha fazendo uso desde 2 de setembro, né? Na evolução da doença, ela foi melhorando de forma muito lenta, ela não teve uma resposta muito rápida, e toda vez que a gente começava a diminuir o corticoide, ela piorava, ela recaía e ela mesma aumentava o corticoide de novo para aquela dose anterior. Em final de dezembro, dia 22, ela me contou na consulta que ela tinha conseguido suspender o corticoide no dia 3 de dezembro, só que ela percebia que estava voltando, que estava ficando sintomática de novo, mantendo parestesias na mão, e então eu voltei, mantive um corticoide em dose pequenininha, 5 mg da prednisona, e eu prescrevi para ela hidroxicloroquina, 400 mg, uma tentativa de tirar o corticoide e de trazer para ela benefício. Ela já tinha 5 meses de evolução e 4 meses de uso de corticoide. E ela, no final do ano, ela não me deu notícia, ela não voltou ao consultório, então eu liguei para ela no dia 20 agora de fevereiro. Já tinha, então, 6 meses de evolução, ela estava praticamente já conseguindo ficar um dia sem corticoide, não tinha tomado a cloroquina, não tinha iniciado a hidroxicloroquina, e estava praticamente assintomática, tá? Então, essa evolução, assim, longa, né, ela não foi de novo para eu ver se ela realmente já entrou em remissão completa. A síndrome do túnel do carpo, uma manifestação bem conhecida, bem característica, e a gente tem visto não só na literatura, mas na prática recebido pacientes com essa manifestação, que é extremamente desconfortável, dor na mão, sensação de dormência nesse território, né, que o nervo mediano inerva. E no diagnóstico diferencial a gente lembrar de outras causas para síndrome do túnel do carpo, artrite reumatoide, diabetes, hipotiroidismo, a obesidade e gravidez, né? A gente usa testes clínicos para fazer o diagnóstico, né? Confirmar o diagnóstico, ou podemos complementar o diagnóstico com a eletroneuromiografia.
O grande desafio, então, quando a gente está diante do paciente com chikungunya, é a evolução para a fase crônica, né? A literatura fala que entre 50% a 70% dos pacientes evoluem com o quadro clínico por mais de 3 meses e às vezes até por 2, 3 anos, né, a partir da infecção. Várias outras manifestações a gente já viu na aula anterior, a possibilidade de muitas alterações, não só articulares, né, ou a febre, mas cefaleias, tendinossinovites, o fenômeno de Renault, depressão. Então é um quadro realmente sistêmico e como a gente não tem uma terapia antiviral específica, nem a vacina ainda, a gente fica refém, né, de tratamentos sintomáticos. E interessante que vários pacientes relatam que o controle da dor pelos anti-inflamatórios não hormonais na dor moderada e intensa, esse controle não é muito efetivo. A Sociedade Brasileira de Reumatologia lançou algumas recomendações para o manejo da doença, né, da febre chikungunya, e chama muita atenção, a literatura já chama atenção sobre isso, da possibilidade dos pacientes que já têm uma doença reumática prévia, artrite reumatoide, lúpus ou espondiloartrite, esses pacientes, se são infectados pelo vírus chikungunya, eles podem reativar a doença de base, né? A fase aguda a gente já viu as recomendações, quais são no tratamento. Na fase subaguda a gente vai lançar a mão com mais tranquilidade, então, dos anti-inflamatórios não hormonais, do corticoide, naqueles pacientes que não respondem ao anti-inflamatório não hormonal ou que tem alguma contraindicação específica. E o corticoide a gente vai usar, de uma maneira geral, a recomendação de literatura e na minha experiência não precisei usar mais do que 20 miligramas por dia, né? O tempo de uso ele é muito variável e essa recaída da doença na hora que a gente começa a tirar o corticoide ou suspende é descrito na literatura e é o que a gente observa mesmo. Então não adianta a gente tirar muito rápido. E eu sempre sugiro que a gente dê 2 doses. Porque como a doença é inflamatória, de manhã é pior, de noite costuma ser pior novamente, o início da noite. Então a gente manteria uma dose de manhã e uma dose no finalzinho da tarde, para dar mais conforto para o paciente, já que a prednisona, a meia-vida dela é em torno de 8 horas apenas. Claro que o anti-inflamatório no hormonal a gente vai sempre utilizar com esses cuidados todos que nós conhecemos, os fatores de risco, para não termos os efeitos colaterais gástricos ou hipertensão, retenção líquida, enfim. Mas é uma medicação, um grupo, né, uma classe de medicamentos importante. Esse tempo de uso, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, vai variar de 6 a 8 semanas. Eu mostrei um paciente que nós usamos 5 a 6 meses, né? Então vocês vejam que é muito variável, cada caso vai ser conduzido de forma assim, bem individual. Não há uma evidência robusta na literatura da importância ou da superioridade do antimalárico ou do metotrexato ou outro imunossupressor no tratamento da artrite crônica, né, por chikungunya. Mas, nos casos, então, que ficam corticodependentes, a gente pode associar, em analogia com o que a gente faz na artrite reumatoide, a hidroxicloroquina. Essa é uma dose que a gente recomenda de 5 mg por quilo por dia, no máximo de 400 mg, ou o metotrexate, né? Se a gente vê um padrão muito crônico, com muita sinovite, a gente pode ter autorização, então, segundo avaliação aí, outros autores, alguns relatos de casos ou séries de casos já estão na literatura para a gente consultar. A recomendação é que se a evolução do paciente for muito semelhante à da artrite reumatoide, e em alguns casos tem esse comportamento, pode ser necessário que a gente até utilize a terapia com imunobiológico, que é uma classe de medicamentos, então, que o ideal é que o reumatologista assuma essa avaliação e esse tratamento pela experiência que já tem no paciente com artrite reumatoide e com espondiloartrite. Seriam, então, os pacientes refratários ao corticoide,
ao metotrexate. Então, uma evolução realmente, praticamente, né, como o que a gente vê na artrite reumatoide ou na espondiloartrite. A fisioterapia já foi citada e é muito importante a gente ter uma atenção especial para evitar posturas em contraturas ou poder associar então a fisioterapia com compressas frias na fase aguda, evitando o calor, para que a gente consiga dar mais conforto para o paciente. Eu tenho um outro paciente que, para finalizar, com um relato breve mostrando características que são semelhantes e ao mesmo tempo diversas daquele outro caso que eu mostrei. Esse paciente eu atendi em 3 de outubro, é um senhor de 63 anos que em agosto de 2016, ele estava também de férias no sul da Bahia, medicina vem as coisas sempre aos pares, né? Com febre, ele começou com febre alta, artralgia, punhos, cotovelos, joelhos e tornozelos, né? Mialgia, fadiga. Ele tinha um quadro muito acentuado de edema em tornozelos, segundo o relato dele, na fase aguda. Não teve rastro cutâneo e nesse momento que ele foi ao médico, na fase aguda, ele recebeu a prescrição de corticoide de uso intramuscular, de depósito, uma ampola por mês. Ele tinha usado 2 ampolas, agosto e setembro. A última, dia 21 de setembro, teve uma boa resposta clínica e nessa fase já ele fez uma sorologia positiva para chikungunya. Nesse dia que eu examinei, ele tinha artrite de punho esquerdo, 2 metacarpofalangianas, edema de tornozelo esquerdo e também os testes para túnel do carpo positivos, que realmente ele também tinha queixa de parestesia. Também a sorologia negativa, fator reumatoide, FAN negativa, ele levou esses exames para eu ver, já tinha a sorologia para chikungunya positivas e para dengue negativa. E nessa fase eu mantive então, prescrevi para ele a prednisona, ele não quis usar o anti-inflamatório hormonal, eu até achava que para ele poderia ser suficiente, ele não tinha um quadro muito exuberante, mas ele não quis abrir mão, porque a bebida alcoólica não combina com anti-inflamatório, enfim, passei o prednisona 5 mg 2 vezes. Ele melhorou bastante, voltou no dia 17, 15 dias depois, quase sem queixas, exceto as parestesias de mão que persistiam, mas já estava fazendo musculação, jogava tênis, já tinha voltado para as atividades dele, com dor, mas já mais bem disposto. Queixando de dor na face plantar, aqui vem a entesite, né? Raio-x de mãos normal, então eu mantive uma prednisona, uma dose pequenininha, que ele já não estava nem tomando mais a 2ª dose do dia, e pedi para ele suspender em 15 dias. Ele persistiu com um quadro clínico bem mais leve, mas ainda sintomático, e artrite de tornozelo e a persistência da dormência em mãos, incomodando de madrugada, incomodando para conversar o celular. Então eu pedi uma propedêutica um pouco mais específica, a eletroneuromiografia de membros superiores mostrou realmente a síndrome do túnel do carpo, à direita, e um ultrassom de tornozelo, uma tenossinovite, uma tendinite tibial posterior e uma bursite subcalcânea. Aí pedi para ele usar um splint e deixei sem remédio, só acompanhando. Ele não me procurou mais, mas eu telefonei para ver como é que ele estava passando, 6 meses já de evolução. Ele tem ainda uma persistência de dormência na mão direita, bem mais leve. Ele falou que está melhorando cada dia mais, melhorando cada dia mais. E eu então pedi para ele usar 2 ampolas de corticoide de depósito com um intervalo de 20 dias e depois me dar notícia. Então termina aqui. Eu não tive ainda, né, a oportunidade de estar com ele, de examiná-lo, e fico à disposição para qualquer dúvida e dar algum outro esclarecimento. Muito obrigada. Bom, não tem nada atualmente. Primeiro que chikungunya é relativamente novo em alguns locais,
e a gente não tem nada que fale a favor disso. O que a gente sabe é que dengue, né, pessoas que têm infecção secundária ou terciária, tem um risco maior. Mas essa relação com chikungunya está sendo estudada, mas a gente não tem ainda uma resposta conclusiva a respeito disso. Existe já uma tentativa de fazer, o problema é que para você produzir uma vacina nova demora alguns anos, né? Porque tem que passar por estudos de fase 1, fase 2, fase 3, até porque tem que testar a segurança das vacinas. Então, para as arboviroses hoje, o que a gente tem é vacina para dengue, que já está sendo, né, comercializada, e a gente também tem vacina para febre amarela, mas a gente não tem vacina nem para zika, nem para chikungunya. Então, realmente, a forma mais importante é evitar, se proteger, que são os cuidados e eliminar os criadores do Aedes mesmo. Sobre a Cristina, em relação às provas reumatológicas nos casos de chikungunya, existe a possibilidade de a gente ter prova reumatológica, algumas positivas, nos casos de chikungunya, fator reumatoide? Sim, na literatura descreve a possibilidade de anti-CCP positivo, do anticitrulina positivo. E quadros que realmente preenchem critério para artrite reumatoide. E como é que a gente faria essa diferenciação ou acaba que vai tratar, né, de forma semelhante, né, como metotrexate? Exatamente. A gente, se a evolução for crônica, com essas manifestações de sinovite, de comprometimento poliarticular, né, como na artrite reumatoide, ou até um comprometimento de coluna, ênteses, tornozelos, joelhos, como nas esponjoartrites, a gente vai considerar que pode ser uma doença, né, artrite reumatoide e esponjoartrite desencadeada até pelo estímulo que o vírus de chikungunya produziu. Não existe ainda uma compreensão suficiente para falar que é um fator etiológico, né? Descobriu-se um fator etiológico para artrite reumatoide e para chikungunya, mas em algumas pessoas a suscetibilidade genética dessa pessoa em contato com esse vírus poderá aparecer, ou a doença se expressar de uma forma crônica e aí a gente pode não conseguir fazer uma diferenciação mesmo, e o tratamento, como você falou, vai seguir o fluxo do paciente com artrite reumatoide ou com esponjoartrite. Dengue, a gente tem 4 sorotipos, né? Tem um 5º sorotipo que já foi descrito também, mas epidemiologicamente o que a gente tem de importância são 4 sorotipos, sorotipo 1, 2, 3 e 4, e chikungunya apesar de ser uma arbovirose, é um vírus diferente, é um vírus que vai causar, que apresenta sintomas semelhantes, mas que é de um outro gênero, é um outro grupo de vírus. Professora Cristina, para as pessoas que às vezes não têm prática com o uso de corticoide, qual que seria o tempo seguro para a gente fazer a suspensão de prednisona sem ter que fazer retirada gradual? E se a gente for optar por fazer uma retirada gradual, como é que seria, assim, o que a gente teria, como é que seria de prático clínico, de linha de frente, o que seria de forma segura para ele fazer essa retirada gradual? Essa pergunta é muito boa. A gente sabe que até 15 dias de uso do corticoide em dose até 20 a 30 miligramas por dia, é seguro fazer a suspensão, porque você não tem ainda uma inibição da suprarrenal. Mas para a retirada gradual, que é o que a gente tem observado, que a gente vai precisar com muita frequência, uma proposta que a gente utiliza é 10% da dose por semana, por exemplo, e vai fazendo a redução até a retirada completa. Se nessa redução há uma recaída, a gente pode voltar para uma dose anterior, não precisa voltar para a dose plena, né? Mas pode voltar para a dose anterior e tentar uma redução um pouco mais lenta, né? A cada 10 ou 15 dias a redução, ao invés de semanal. Então isso aí tem que ter um pouco de uma variabilidade, depende do paciente, mas em linhas gerais seria isso.